Muito bem, povo de Deus, nós estamos aqui para mais um episódio, o terceiro episódio do Conexão Reino, abençoando você. E eu tô aqui mais uma vez com a minha bancada abençoada, João Marcos no momento. Fala, João Marcos. É isso aí, gente. Olha, Conexão Reino. Eu quero que você seja aí um acompanhante aí desse trabalho maravilhoso, vai edificar muita gente. Deus te abençoe, tamo juntos. E meu irmão, mais uma vez também, Renato. Fala, Renatão. Fala, Douglas. É um prazer aqui mais uma vez aqui, Douglas, aí, João. Nós estamos aqui, Tamo é o terceiro episódio. Terceiro episódio, bacana. Tá aí, né, rapaz? Graças a Deus. Eita. Conexão Reino aí, com certeza já nasceu, já é um sucesso. Eita glória. Vamos trazer bastante gente bacana aí. Rapaz, agora eu vou te dizer uma coisa, viu? Tá sendo melhor do que eu planejei. Melhor que encomenda, viu? Você que tá nos acompanhando aí, seja muito bem-vindo. Eu queria que você desse um like aí no nosso canal, ajuda bastante, comentasse o que você achou desses assuntos maravilhosos de cada apresentador aqui da nossa bancada e também compartilhasse com seus amigos, com a sua igreja, nos ajuda aí, porque vai edificar muito sua vida. E falar em conexão, rapaz, nós sabemos que existem vários assuntos aí que estão em alta, né? Sim. Hoje nós vamos falar de alguns assuntos e às vezes algumas polêmicas também. Faz parte. Né? Faz parte. Tem que levantar, tem que falar a nossa opinião, né? Tem que ser decididos. E eu queria hoje falar um pouco sobre futebol. E rapaz, é anti-Copa do Mundo. Eu sou aquele cara que sou doido com a seleção, mas confesso que os últimos anos eu tô bem desanimado. E meu filho, por exemplo, o Davi, ele é doido pra ver. Ele fala, pai, como é que foi ver o Brasil? Nossa, eu lembro um pouquinho em 98. E eu sou novo, né? Graças a Deus. Eu lembro bem. Você lembra bem? Eu lembro bem. E lembro bem de 2002. Então meu filho falou assim, pai, como é que é ver o Brasil ser campeão? Eu falei, rapaz, não tem palavras pra descrever. Como é que você acha? O que você acha que vai dar esse ano, hein, Renato? Fala comigo. Ah, meu Deus do céu, eu vou falar com você, viu? Difícil, viu? Não vão falar que tá fácil, não. Meu Deus do céu. Eu acho que, eu posso dizer que de todos os anos, de todas as Copas que eu acompanhei, eu acho que pra mim essa vai ser a mais difícil. Você acha? Eu acho, do Brasil. Se o Brasil ele avançar bastante aí, eu vou ficar surpreendido. Não vou mentir pra você, não. Você gosta de futebol, João? Gosto muito de futebol, jogo futebol. Ô, João, é o jogador. Vou falar um negócio, é uma traíra, né, cara? Ele fez o jogo lá na Independência. Foi Independência, ele fez o jogo. Independência. E não chama a gente pra jogar. Mas só porque a gente é ruim de bola. Assim, das comunidades terapêuticas, né? Como é que é esse campeonato aí? Agora, dia 10 do mês que vem, vai iniciar o Campeonato Mineiro das Comunidades Terapêuticas. Uma iniciativa muito boa do pessoal aí do governo, bem como aí legal, cara. O pessoal da Supod aí, tá sendo tremendo, vai ser muito legal. Só de gandula eu tô lá, tá? Gandula me chamar. Além de ter gol, você joga de quê? Você trabalha de fazedor de gols. É mesmo? Rapaz. Porra. Olha, em relação à Copa do Mundo, eu posso ser goleiro também, goleiro. Você é goleiro? Não é goleiro, golo. Dos três aqui, acho que eu sou o único que bebo aqui, então eu sou goleiro aqui. Eu bebo só água. Glória a Deus. O futebol é o seguinte, eu sou um pouco mais velho do que os senhores, eu tenho 52 anos. Com 9 anos de idade, em 82, eu já comecei a assistir a Copa do Mundo, aquela famosa seleção de 82. Saímos para a Itália, Paulo Rossi, aquela história toda, entregando foi longe, Paulo Rossi, da Itália, caramba, tirou o Brasil fora, e ali... Aí eu já não lembro não, tá? Graças a Deus, né? Rapaz, a gente seguia por causa das propagandas, das músicas da seleção, aquela coisa cativante, momento, né? Aquele auê de pintar as ruas, bandeiras verde e amarelo pelas portas das casas, janelas, né? Bandeirolas, aí vem 86. Foi 86? 86 nós saímos aqui para a França. 86 eu tava nascendo. 86, Brasil perde ali, sai para a França. O Zico perde um pênalti no tempo normal, aquela coisa toda. Eu lembro que o Brasil saiu para a França também em 2006, né? Gol do Thierry Henry de cabeça, não foi isso? 2010 ou 6? Não, 2010, né? 10, 14. Tem que ser 2010. Acho que foi 2010. Gol do Thierry, eu lembro disso, cara. Foi uma tristeza. Ele subiu e foi feliz fazer aquele gol de cabeça. Eu não sabia que tinha saído em 86 também pra França, não. Então o Brasil tá. Saiu em 86. Em 90 nós saímos pra Argentina. 94 veio aquela seleção aí de Bebeto Romário. Aí foi a seleção. Essa foi a seleção. Aquela ali... Isso que foi melhor, Essa né? eu lembro também. Você lembra? Um pouquinho, lembro. Eu também lembro. Eu já tinha 15 anos, pô. Aqui Rapaz, eu já tinha 7. Foi uma away, essas duas de Belo Horizonte foram tomadas. Tinha esse clima, né, cara? Tetra. Foi tremendo. Aí depois veio 94, 98 perdemos, saímos pra França novamente, ué. 98, França de novo? Foi com o Ronaldinho, passou Ronaldinho mal, né? passou mal, pra Isso. França. Perdemos pra França.
2002 Então a França campeão. é um pé no calo do Brasil. Cara, né? não, Pé no calo. Fala, não. 2002 campeão, Ronaldinho, os Ronaldos, Rivaldo. Campeão de lá pra cá, veio de queda livre. Não, queda livre. Hoje tá Cara, 2002 desanimador. foi excelente, né, cara? Não, foi. Foi Ronaldo fácil Fenômeno, aquela foi seleção. fácil. né? E foi bacana que nós tínhamos ganho em 98, né? Aí que foi. Não, Não, 94. 94. Batemos na trave. Batemos na trave em 98. 98. Aí Mas ficou foi com a relativamente expectativa, né? perto, né? Mas foi relativamente Foi perto. perto. Isso. Entendeu? Aí nós tivemos 2002, aí pulou, né? 2006 teve outra. Aí teve 2006. Aí 2014. Lembra 2014? Nossa, não fala não. Que lástima 2014. 2006, 2010, 2014 foi uma vergonha. Quem você lembra de 2014? Rapaz, eu lembro de 7x1 aqui no Mineirão. Eu tava na casa dos amigos. Vergonha nosso Mineirão. Onde você tava? Essa seleção. Eu tava na casa dos amigos. Na verdade, amigos do meu cunhado, né? E o pior que detalhe, são meus sobrinhos tudo pequeno, velho. Que Nossa, vexame, aquela expectativa. Você lembra da propaganda? Ah, Joga pra mim! Nossa. Você joga pra mim, né? Tinha essa propaganda. Eu lembro, é muito engraçado, o Dudu do Grafite, num Ah, programa Dudu, dele, grande Dudu, rapaz. ele falando que quando tava ele vendo o jogo da seleção com a Alemanha, quando tava 2x1, ele falou, não, 2x1 pra Alemanha é um placar isso é complicado, não, daqui a pouco o Brasil vira. Rapaz, ele foi no banheiro 4x1, foi isso mesmo, né? Aí foi. Não, tava 2x0, né? Depois 2x0, 3x0, foi placar 2x0. Depois foi, que é isso? Só foi subindo, hein? Foi uma vergonha, cara. Nossa, aquela seleção só veio para manchar nosso estádio, o Mineirão. Eu acho que o clima de Copa do Mundo e de seleção brasileira, ele morreu em 2010. Nós criamos uma expectativa em 2014 porque foi no Brasil, mas a gente já não tava com aquele sonho mais. Não tinha mais aquela esperança. 2010 morreu aquele clima de rua, bandeirinhas, né? A gente fazia as bandeirinhas, pintava a rua. E tava um clima também, né? 2014, como a Copa foi feita aqui no Brasil, a gente sabe muito bem disso, né? Questão de roubalheira, a gente sabe superfaturamento. Tava aquele negócio lá, os estádios. Top precisam fazer, o pessoal consome estádio. Como se diz, não faz Copa com hospitais, né? Isso, teve aquela fala do Ronaldo. Então a gente pegou muito mal, né? Pegou mal. Fala em infeliz, né? E a política, né, cara? Desde 2014 também, a gente sabe que ficou aquele negócio, né? Se eu não me engano, em 2014 a Dilma assume, né? Ela ganha, foi ano de eleição e ano de Copa do Mundo. Como é esse ano agora também. 2026 agora é ano de eleição presidencial, sim. De governador, senador e deputados. E foi a mesma coisa em 2014. A Dilma assume e começa aquele burburinho, né? Eu não sei se ela assume ou se ela é reeleita, se eu não me engano. Ela é reeleita, né? Tem que ser reeleita. Foi reeleita. Rapaz, agora é interessante, né? A Dilma é reeleita, aí começa em 2015 o pedido de impeachment, né? E eu acho que ele só conclui em 2016. Como é que você vê, o João é um político, o Renato também, eu tô em casa aqui. Como é que você vê o cenário político no Brasil hoje, atual? Você acha que tem alguma expectativa? Você acha que a direita ela pode dar uma reviravolta? Como é que você vê o cenário hoje? Olha, Douglas, eu vejo hoje a direita ainda precisando dar uma organizada, criar uma identidade, porque para ganhar uma eleição precisa de uma organização. A gente vê que a direita ainda bate cabeça, né? Agora alguns começaram em carreira solo, não vai dar em nada, ainda não tem o candidato oficial da direita, fala do Flávio, geral, né? Do geral. Porque o Flávio é indicado pelo Bolsonaro, pelo pai. Há quem questione também se o Bolsonaro é realmente de direita, né? Porque eles vinculam ele muito com o Centrão, né? O Bolsonaro jogou muito pelo Centrão. O Bolsonaro, há quem questione, né? Eu acho que o Bolsonaro foi ele que realmente fez as pessoas acreditar o que é realmente uma direita. Eu também acho. Mas sempre vai ter os críticos, claro, com né? Com certeza. Nosso presidente aí, ó, graças a Deus, mais uma visita a Belo Horizonte. O Estado de Minas Gerais vai honrar o nosso presidente aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, continuaremos orando por ele, pela paz, pela alegria dele e da família. Em nome de Jesus. O presidente continuará ocupando o cargo maior da nossa nação, se Deus quiser. O povo brasileiro necessita da permanência desse homem. Em nome de Jesus. Deus abençoe, presidente. Não, eu vejo o Bolsonaro como aquele que por ele alavancou a extrema-direita. A extrema-direita, a extrema-direita, não só a direita, mas aquele que potencializou a extrema-direita. Bolsonaro é aquele que abriu os olhos dos eleitores para enxergar bastidores. Exatamente. Hoje nós conhecemos bastidores de STF por causa
de Bolsonaro. Antes de Bolsonaro, nós não sabíamos nem o papel de um ministro. Era blindado, né? Era blindado, hoje não sabia. Eu não sabia o que o ministro do STF, qual que era a incumbência, o que fazia. Eu não sabia quem caçava o mandato do ministro. Você teve o privilégio de estar com ele algumas vezes, né, João? Tive algumas vezes, assim, com o Bolsonaro, de caminhar lado a lado com ele aqui, com o Nicolas, com o senador Carlos Viana, uma pessoa assim, espetacular. Então eu vejo essa seriedade do Bolsonaro, ele tem os jargões dele, ele tem aquela postura dele, assim, enérgica, de posicionar, às vezes grita, militar, às vezes xinga, né? mas é militar, mas é o jeito dele, mas um camarada extremamente agradável, né? Isso que é muito bom estar perto dele. Quem andou com ele sabe. Um cara bom, só. Eu quero contar bem rápido sobre isso, o Bolsonaro, cara. Eu falo assim, muito engraçado, assim, que quando o Bolsonaro, ele apareceu né, e se declarou como um possível candidato à presidência... Aqueles vídeos dele lá, né? O meu sócio, vai escutando, o meu sócio, nós somos 3 sócios, né? Eu, o Fabiano e Renan. O Fabiano sempre foi mais, assim, de direita mesmo. Ele sempre foi mais de direita. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu já eu vou ser bem sério, eu já fui um cara de esquerda. Eu já fui um cara de esquerda. Você não tem vergonha, não tem não, velho. Tem não. A gente não pode ter vergonha de roubar, como é que é? Não pode ter mas você voltar na esquerda. Você voltar na esquerda é a mesma coisa. Não, mas eu escutei uma frase um dia que eu achei legal, cara. Todo jovem que não foi de esquerda é porque não tem coração, né? É verdade. É verdade. A história era boa, né? E o adulto que é de esquerda, eu posso falar, é um sem sério, é um burro. Vou falar aqui na minha opinião. É isso aí que você tá falando. Mas aí, o que acontece? Eu lembro que ele falou do Bolsonaro. Eu falei, gente do céu, Bolsonaro, esse cara é maluco, Tá de brincadeira, pô? Aí eu pensei assim, gente... assim, né, que falava. E foi legal que quando eles abriram já a candidatura, quando o Bolsonaro já lançou a candidatura, falou, você é o candidato, eu falei assim, ó, eu quero ver todos os candidatos para presidente, eu quero ver no Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional sempre entrevistava os principais. O Bolsonaro foi o primeiro na sexta-feira. Eu falei, vou ver esse cara. Cara, eu vi essa entrevista dele com a Renata e com o Williamone. Eu fui pro quarto do meu filho, eu nem tinha minha menina ainda não. Eu comecei a ver essa entrevista, eu comecei a ver esse cara batendo lá na Renata e no Willi, falando umas coisas. Gente, que cara bacana, que cara doido. Ou eu falava, Poliana, vem cá, pra você ver. O que foi, Renata? Ele parecia que eu tava vendo, né? Parecia que eu tava vendo um futebol, cara. Então, tava vibrando. É isso mesmo. Eu virei fã do Bolsonaro política. nesse dia. No sábado, eu comecei a pesquisar tudo. Eu falei, gente, aquele vídeo que falava dele, né, que você não merece nem ser estuprado, que eles falavam muito isso. Eu fui ver o contexto, tanta coisa que foi cortada, tantas palavras, tantos vídeo que foi cortado. Eu tomei, foi birra da esquerda. Hoje eu falo, eu tenho birra do PT. Eles colocavam trechos que interessavam eles, mas não colocavam o assunto completo. Não colocava o assunto completo. Cara, desse aí eu virei bolsonarista. A partir daí eu virei bolsonarista. E é igual o João falou. Eu era um cara que também não entendia muito bem também, não. Na época do Aécio Neves, quando ele candidatou com a Dilma, eu votei pro Aécio, mas eu votei pro Pimentel para governador de Minas. Olha que incoerência. Mas isso tem muita gente que era assim, que mudou e que hoje também ainda é também. A gente tem que mudar essa. Mas eu acho assim, não tem nada absoluto, não. Não. As coisas, elas vão mudando. Eu acho que toda unanimidade é burra. Eu acho que se você tem se você tem um político que você gosta dele, mas você não consegue criticá-lo, eu acho que você tem que rever seus conceitos, porque aí vira uma idolatria mesmo, né? A gente viu muito bem isso. Mas o que a gente quer dizer aqui é o seguinte, que o que acendeu a esperança de um fim de uma esquerda no Brasil realmente foi o Bolsonaro, porque a gente não tinha outro nome. Realmente, porque, por exemplo, a gente falava em sair, PT, por exemplo, aqui no estado de Minas era muito comum isso. Então entrava PSDB. Sempre foi um jogo, né? Aí parece que eles negociavam ali. Era o famoso jogo das tesouras. Você vê que o Fernando Henrique Cardoso, quando a Marisa morre, a Marisa, né, que era do Lula, era Marisa, a esposa dele, ele teve no velório, aí aquilo ali, aí tipo assim, aí jornalistas tiveram tal, os caras dos bastidores, na verdade, eles tomavam uísque junto. Sim. Mas você sabe que hoje não tem isso mais, por exemplo. Ou o cara aderiu um lado, é polarizado, né? Ou aderiu o outro. Então, hoje, eu vejo, a minha opinião, o cenário no Brasil hoje, para esse ano, muito complexo. Você não consegue decifrar nem a esquerda e nem a direita. Por quê? Você vê aí, por exemplo, agora recentemente teve uma homenagem ao Lula na escola de samba. Você sabe que claramente isso é uma propaganda eleitoral adiantada. É uma propaganda agora, ele mesmo sabendo que ele pode sofrer punições para isso, se ele aceita um negócio desse, que ele poderia falar, não pode e tal. Ele já sabia daquilo ali. Claro. Então parece que tem um plano maior por trás disso.
Parece que ele quer ser punido foi injustiçado, e aí solta um nome que vai receber o voto vai resolver o problema da injustiça. É o meu ver, eu acho que tá difícil entender. E também, eu não sei se o negócio pegou, não, Alckmin e Lula. Porque tem vídeo do Alckmin falando assim, o Lula quer voltar à cena do crime. Então, aí agora eles estão, assim, juntos, mas você vê que o negócio é aquele casamento... Sabe aquele casamento que eles estão juntos bem só pra igreja ver? Né? Bem arranjado. Não, porque tem um interesse por trás disso. Então, eu acho que o negócio não pegou. Então, o cenário político tá difícil de escrever. Eu vou brincar aqui, né? Até profeta tá difícil de revelar um negócio desse. Acho que nem a mãe de Iná consegue falar o que vai dar. Eu acho que tá bem complicado hoje. O que acontece é assim, Douglas, na minha visão. Eu vim de uma cidade do interior de Minas, que chama Catugi, que amargava até então a 4ª pior posição do DH. Que isso, cara? Desenvolvimento humano. E Lula, no seu primeiro e no segundo mandato dele, ele entregou algumas coisas coerentes e razoáveis. Verdade. Ele fez um governo para aquelas pessoas mais pobres. É o PAC 1, PAC 2, a travessia, o acesso, luz para todos. Né? Então, ele entregou muita coisa. E o povo mais pobre ficou dependendo disso. E vieram aquelas bolsas, né? E aí a questão das faculdades também, abriu muitas portas, né? Justamente, o Lula abriu muitas portas. E depois vem Dilma, vem a questão da reeleição da Dilma, que eles tiraram a Dilma, não vamos negar isso, tiraram. É verdade, eu concordo. Tiraram a Dilma. O que ela fez ali, eu acho que todo o presidente já fez, uma pedalada fiscal, né? Não, ali tiraram a Dilma ela. Na tora. Na tora. Ali, se quer falar de golpe, ali foi um não vamos negar. Verdade. Eu nunca votei... colocar Temer, né? Eu concordo com você. Eu nunca votei no PT. Fiquei chateado da forma que tiraram a presidência. Você teve esse privilégio de nunca ter votado no PT? Nunca votei, mas fiquei chateado da forma de ter tirado a Dilma daquela forma, porque eu acho o seguinte... Esperasse passar os 4 anos e tirasse do voto. E o pessoal cansado do PT faz aquela política de rede social tremenda pro Bolsonaro, e ele, diga-se de passagem, ele conquistou aquilo ali. Ele conquistou, porque no início era um doido, sem projeção e sem possibilidade nenhuma. Muita gente não acreditava que sem possibilidade nenhuma. Silas Malafaia fala isso. Sem possibilidade nenhuma de ser eleito. De repente ele conquista o povão e recebe o nome nas praças de mito. Foi mesmo, né? Mito. Aquilo chega a arrepiar, velho. Mito, e aquilo colou. E Bolsonaro foi eleito. Mas só que Bolsonaro, ao meu ver, da mesma forma que ele conquistou aquela coisa linda, maravilhosa, que tem os bolsonaristas, ele também deixou escapar entre os dedos, né? Aí começou a bater demais em quem deveria ter batido de forma sábia, enfrentar o sistema de forma sábia. Bolsonaro não teve sabedoria para lidar com o governo. E na minha opinião, principalmente a mídia. Que Deus colocou na mão dele. Foi justamente. Bateu muito na Rede Globo e juntou aquela potência toda contra ele, ficou sozinho, coitado. Contra todo o sistema. Porque a Rede Globo, na verdade, não é uma empresa, ela é um grupo, né? E é um grupo. Aí, para concluir a minha fala, Douglas e Renato, o que eu vejo? Aí vem Lula novamente. Foi blindado pelo STF, não vamos negar isso. Descondenaram o Lula, porque Lula era o principal ator para bater de frente com o Bolsonaro. Então, não tinha outra, blindaram o Lula, tiraram da prisão, descondenaram aquele que já tinha sido condenado em várias instâncias, aí colocaram o Lula de novo no cenário. Por que foi eleito? Que aqueles eleitores lá atrás pensaram que ele ia fazer a mesma entrega do que entregou no primeiro e segundo mandato. E agora eles perceberam que não entregou nada. Ia voltar arrependido, a roubalheira multiplicou, diga-se de passagem, e muitos eleitores que foram votar em Lula pensando que ele ia entregar, vão voltar a votar na direita. Muitos que votaram lá, porque Bolsonaro não sabia falar das mulheres, porque Bolsonaro era ignorante. Eles vão saber ver que é melhor ser ignorante e não ser ladrão. É verdade. Do que votar num que vou dar picanha, vou dar cerveja, agora vai ser a cervejinha, a picanha. E não entregou foi nada. Não comeu, ninguém comeu picanha. Ninguém comeu. Entregou a abóbora. A bolsa continuou. Entregou a abóbora. A bolsa, o auxílio, continuou R$600 que Bolsonaro colocou. Continuou o mesmo valor. Colocou, né? Ia taxar o Pix, não taxou que a direita não permitiu.
Nicolas foi um grande participante disso aí. Então eu vejo que dificilmente Lula vai ser reeleito e vai vir com a organização da direita, vai retomar aí aquilo que eles não deveriam ter perdido. Não, e colocar só um parênteses aí que eu acho que é legal. Quando o Bolsonaro perdeu, o Lula ganhou, né? Eu, por exemplo, nossa, eu fiquei parecendo que tava no velório. Aí eu tenho um grupo de família, meu grupo de família, né? No meu grupo da família lá tem as pessoas que tem da esquerda, tem de direita, isso é normal. Mas o meu irmão postou lá no grupo lá, que eu achei bacana pra caramba, e falou assim: gente, sabe uma coisa? Vai ser bom também, porque às vezes o ser humano tem a memória, às vezes, muito curta. Vai ser bom que agora que eles nós acabamos de sentir que é um governo de direita, um governo que tentou fazer o mais correto possível, teve falha, né? E agora vai ter como comparar com Lula. Vai ter como comparar com o governo do PT. Então agora tá fresco. Agora as pessoas falam, tá vendo aqui, ó? Olha como é que era um governo e olha como é curto. Agora acho que vai ter como as pessoas... E realmente, porque ele comentou isso. Pouco tempo, né? Porque a Dilma não conseguiu governar, né? A Dilma teve muitos problemas, né? O Lula, primeiro mandato, ele mandava e desmandava nela. Segundo mandato, que ela buscou a independência, parece que eles arranharam um pouquinho. Ela foi impeachmentada. Foi aí que eles derrubaram. Aí que começou a derrubar. Eu achei, cara, eu lembro que eu conversei com o pastor Adelso, eu tava no apartamento dele, e eu falei, cara, eu tô muito triste que o Bolsonaro perdeu e tal, mas você sabe que o Lula não vai fazer um mau mandato? Você acredita que eu pensei isso? Muita gente, senhor. Por que eu analisei? Eu falei, pô... Coração bom, só até eu também. Eu falei, eles tiveram a esquerda um tempo fora e eles estão perdendo todos os estados. Porque é difícil hoje você ver um estado, um governador de esquerda. Somente no Sudeste não tem, né? No Sul, Sudeste, acho que não tem. Tem no Sudeste Bahia, né? Na Bahia já é norte, né? Sudeste é São Paulo, Bahia, Rio, Minas Gerais. Nordeste. Mas Sudeste não tem, não, governador de esquerda. Então, São Paulo, por exemplo, não tem. Rio de Janeiro não tem. E não vai entrar. Então, o que eu pensei? Como eles não têm um Sul mais, não tem um Sudeste. Goiás e Goiânia ali, aquela região ali, Paraná manda também à direita. Eu pensei, eles vão fazer um bom governo para conquistar o povo de novo. Então, na minha visão, o Lula ia abrir o jogo para a esquerda, abrir caminho para a esquerda. Cara, mas aí nós vemos hoje a inflação subiu demais, dinheiro hoje não tá valendo muita coisa. Esse dia eu mandei um vídeo pro Renato, o cara que ganha 50 mil, ele falou assim, vou te mostrar minha vida com 50 mil. Parece que o cara ganha, assim, nossa, o cara ganha 50 mil. Quando o cara mostrou a vida dele com 2 filhos, dissipou o dinheiro, ou seja, cara, eu achava que o cara ganhava 50 mil, ele tava milionário, ele conseguia juntar muito dinheiro. O dinheiro tá desvalorizando. Então, se não tomar cuidado, nós vamos ter a inflação subindo muito. Então, o que acontece? Eu pensei que o Lula ia abrir o caminho de volta para a esquerda e não. Ele não quis saber, cara, de diálogo com muitas instituições. Tá fazendo umas falsas negociações. Eu não sei o que ele prometeu pro Trump. Se você souber, vocês me falam que o Trump apaixonou por ele, mas eu acho que ele é um encantador de serpente. O Lula é um encantador de serpente. Eu acho que ele deve ter prometido terras raras, energia do Brasil, alguma coisa. Porque o Trump mudou de ideia com relação ao Lula numa reunião, né? Não, acho que essa questão da taxação, acho que o Trump fez isso com muitos países. Ele jogou, já viu aquele? Você joga o valor lá em cima para poder conseguir algo ali embaixo. Negociar, ali, né? É a barganha, né? Acho que é o troca-troca. Então acho que ele também, acho que não foi bem assim, não. Mas. É isso mesmo. E vamos dizer assim, o Brasil também. E vice-versa, às vezes não é um país que é tanto estratégico assim, um vai precisar tanto um do outro assim. Então, acho que o Bolsonaro, o Trump fez o trabalho dele, mas acho que ele mexeu. Então, ele mexeu, né? Deu uma balançada. Mas o Trump abandonou a causa Bolsonaro. Que ele tem que defender o lado dos Estados Unidos, né? Ele tá certo, né? Ele tem que defender o lado dele. Ele abandonou a causa. Você não vê nem o Flávio falando mais. Agora, uma coisa, eu acho que o PT já perdeu, ele sabe disso, e a gente, né, às vezes tem hora que a gente esquece. Mas como é que foi as últimas eleições? As últimas eleições tiveram eleições para prefeito, né, e vereadores, não foi isso? Isso, a última agora, 2 anos atrás. E governadores, isso. né? Não, prefeito e vereador. Prefeito e vereador. Isso. Prefeito e vereador. Se você for olhar, a maioria das cidades, né, a maioria das capitais foi de centro-direita e direita. Isso. E cidades também. Então, eu não tenho um número aqui, podia até trago isso, que eu vi uma vez uma reportagem, cara, falando sobre isso. Que a maioria das prefeituras, a maioria das capitais já são de direita e centro-direita. Os estados também, os governadores também, prefeitos também, né? Governadores e prefeitos e vereadores, cara. Então, ou seja, nessa última eleição que teve essas eleições municipais, então já teve um ganho muito grande. Então, a direita, ela vem muito forte. Ela vem muito forte agora, né, na eleição, então eu tô muito otimista. Eu também acredito. Você tá otimista no Senado? Eu tô acredito. Eu tô meio em dúvida ainda. Eu tô otimista, exatamente por causa desse número. É porque, tem os estados.
Entendeu? Tem os municípios, a maioria dos estados, a maioria do município. A tendência é reeleger a maioria dos estados também como governador agora nessa eleição. A direita não vai levar no primeiro turno. Acho que isso aí não vai levar não, porque primeiro que estão fazendo uma estratégia que eu acho interessante. É muito dividido, né? É bem dividido. É interessante, né? Interessante. Essa divisão ela é interessante. Até para poder, às vezes, alguém que não votaria agora, talvez no Flávio, mas vai votar no Ratinho Júnior, ou se vai ser o Zema aqui, pelo menos já tira esse voto da esquerda, né, no primeiro turno. Aí no segundo turno, todo mundo trabalha bem. O Nicolas, você viu hoje, o Nicolas ele vai tentar o quê? Porque o Nicolas é uma figura importante hoje na direita. Ele pode governador, né? Para governador ele pode. Já tem idade? Olha, ele vai completar 30 anos. O que acontece? Falando do Nicolas, assim... Meus amigos de Catuzinho, Teoflotone, da região aí do Vale do Mucuri, Jequitinhonha, sou o pastor João Marcos, sou aí do Vale do Mucuri. Eu convidei o meu amigo Nicolas Ferreira, deputado federal, para dar uma palavra para os senhores, fazer um convite muito especial. Olá pessoal do Vale de Jequitinhonha e região, obrigado pelos votos que eu obtive aí na região. Quero pedir para vocês agora dar o voto de confiança no presidente Bolsonaro, ele que está aí sofrendo todos os tipos de ataques injustos e não é somente pelo Bolsonaro, é pelo Brasil. Vamos lutar por aquele que tem Deus, Pátria, Família e Liberdade ao seu lado. Um abraço para vocês aí, até dia 30. Obrigado, 22. Aí. Nicolas, para falar do Nicolas, o Nicolas para mim é um chamado. Ele é. Um escolhido. É mesmo. Eu não atribuo o Nicolas. O Nicolas é um político. Não, para mim era um escolhido de Deus para uma missão. Nicolas é um escolhido de Deus. Veja bem, ele é um iluminado. Ele é iluminado. Vereador de Belo Horizonte, 2 anos apenas, porque depois ele já foi ser o deputado federal mais bem votado Ele já foi de vereador para deputado federal? O mais bem votado do país. E ele não ficou os 4 anos, não. Ficou, agora eu tô falando, ficou 2 anos. Não, 2 anos depois o deputado mais bem votado do país. Tomou uma proporção de tal maneira que isso não é coisa do homem, não tem jeito. Porque pessoas boas, pessoas capazes, nós temos muitas. É verdade. Mas escolhido, nós temos Nicolas. Tem uma coisa divina ali, né? Nós temos. Tem uma coisa de Deus ali na vida do Nicolas. Não. E veja bem, rapaz, outro dia na cabana, morador de uma favela, de repente, onde você viu o Nicolas? Lá na posse do Trump. Camarada. Isso não é pra qualquer um, não. Isso é Deus que faz isso. No cabana do Petrobras. Mas tem uma coisa, né? No primeiro podcast nós falamos sobre família, né? Ele também tem uma família. Eu acho que ele pode chamar. Só para concluir em relação ao Nicolas. Ô, Nicolas, olha, Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Essa é a minha palavra para você. Deus vai te usar muito, seja no governo do estado, seja como deputado aí, que eu acredito que como governador e como deputado federal, você vai agregar mais para o país. Sim. E depois aí, quando chegar o seu momento, a presidência da República, eu não tenho dúvida que Deus vai te honrar e através de você honrar essa nação. Vai chegar o seu momento. Agora, voltando aqui em relação a que você falou, que foi um luto quando o Bolsonaro perdeu. Rapaz, não foi um clima de caramba. Nossa, foi um clima de velório. Aí o seguinte, escuta o que eu fiz, rapaz. Eu fui para a porta do Exército. Forças Armadas, salvem o Brasil. Eu também. Você foi também? Eu ia lá. Não, gente, não sabem disso, não. Forças Armadas, salvem o Brasil. Pelo amor de Deus. Exatamente. Se precisar, a gente acampa, mas um ladrão não sobe a rampa. E ali eu ia e fui para Brasília. Tem uma irmã não no dia 8. Quase que foi pro dia 8. Não fui. Por quê? Fui para Brasília, no QG do Exército, lá de Brasília. Rapaz, mas milhares de pessoas. Aquele clima e uma chuva torrencial, e o pessoal ali é o hino nacional, e orando, é o hino nacional, isso, e trio, e tendo um apoio bacana do Exército. E a minha tristeza depois, rapaz, foi o Exército entregar aquela turma pro outro. Mas o Exército, ele é neutro. O Exército, ele é aquele ali foi uma decepção tão grande, aquele pessoal ser preso, e a minha maior tristeza, ser condenado. Aquele pessoal ser condenado sem fazer nada. Da forma que foi, rapaz, né, cara? Um absurdo. Se você contar ali, você conta nos dedos os que mereciam ser presos. Pessoa com a Bíblia na mão por estar lá, ser preso e ser condenado. Isso pra mim é isso vergonhoso. É um absurdo, isso é partidarismo. Isso é partidarismo, isso é um esquerdista. Os esquerdistas que fizeram isso. E tinha outra coisa, e não vamos negar, muitos apoiadores da esquerda estavam ali quebrando
para pôr a culpa no pessoal da direita. Pra Isso é um incriminar, absurdo, pra incriminar mesmo. Não, isso é um absurdo. Olha, para mim, o que o STF fez com aquele pessoal foi a maior covardia até hoje. Isso aí nós vamos, como você disse, isso vai estar nos livros, com certeza no livro de histórias no futuro, não tem como não estar, não. E foi Uma justiça vergonhoso. muito grande, Muito. né? Por exemplo, o MST... Quantas manifestações... Isso que O MST já invadiu lá várias vezes, né? Várias vezes. Não Não só, teve não a mesma só, condenação, não teve o a mesmo... própria esquerda. Não teve a mesma coisa. Então, é. assim, eu penso que se nós não tivermos hoje o mesmo espírito do Nicolas de revolta, porque você sabe que essa caminhada, Acorda Brasil, né? o Acorda Brasil Acorda deu uma Brasil. outra movimentada. É, Por deu. quê? Eu vou te explicar. No meu ver, o povo tava com medo de manifestações. Demais. Porque depois do dia 8, meio que deu uma travada na mente. Por exemplo, vai ter uma manifestação ali, 7 de setembro, não sei o quê. O pessoal tava meio com medo. Agora, o Nicolas Bolsonaro, não, gente, manifestação pode ter. Não tem problema. E foi uma das maiores em Brasília. Então, ou seja, não teve quebradeira, não teve nada. Então, meio que desbloqueou, na minha opinião, desbloqueou a mente do pessoal para a manifestação. Então, o Acorda Brasil hoje é um movimento, no meu ver, que vai realmente dar uma despertada nessa nação. Para anistia e para as próximas movimentações políticas também. Douglas, eu não sou de pregar a violência, pelo contrário, a gente tem que pregar a paz. Mas com um inimigo, a gente lutar, se não estiver com a arma adequada para o combate, não vai surtir efeito nenhum. Não sei se o Nicolas estava clamando ali, Acorda Brasil, no sentido de estava clamando por uma ajuda dos brasileiros, no sentido de que, vamos aqui pensar, aquela caminhada de Paracatu até Brasília, né? Nicolas caminhando, o pessoal caminhando, não surtiu um efeito? Visivelmente, tá? Mudou alguma coisa? Muito pouco. Se aquela caminhada fosse caminhoneiros... Mas eu acho que eu discordo de você. Não. Eu acho que a pressão ali muda sim. Não, muito pouco. Agora, vamos ver aqui. Se aquela caminhada ali, imagina de Paracatu a Brasília de caminhões. Imagina se Nicolas tiver, agregar a ele uma paralisação de caminhoneiros. Se os profissionais da área da saúde falam assim, com esse Brasil não tem jeito de caminhar, queremos uma mudança. O pessoal da segurança fala assim, opa, com esse Brasil não tem jeito, vamos parar, vamos dar uma mexida, sacudida nessa nação. Era outra coisa. Uma caminhada harmônica, bacana, é legal, mas como você vai brigar com o Bolsonaro, sempre falava, a minha luta, como é que é nas 4 linhas. Nas 4 linhas. Dentro das 4 linhas. Brigou sozinho, jogou sozinho dentro das 4 linhas e os outros só brigando por fora das 4 linhas, na covardia, e fizeram o que foi feito. Então, eu acredito que deveríamos lutar, se preciso for, mais para frente, de uma luta mais robusta, que surta mais efeito nos países. Eu concordo, por exemplo, eu concordo e discordo um pouco a questão, por exemplo, de greve de caminhoneiro, principalmente a greve de caminhoneiro, porque não tem jeito. Eu acho que uma manifestação, ela tem que ser livre. Quem for, ela tem que ir de espontânea vontade. Quando você fecha e não pode prejudicar, todo mundo, não pode prejudicar ninguém. Então, ou seja, a caminhada eu gostei, sabe por que eu gostei da caminhada? A caminhada foi muito forte na minha opinião, porque é o seguinte, também gostei. Quem quis ir foi. Não atrapalhou ninguém. Não atrapalhou ninguém. No meu ver, pra mim é melhor. Não, aqui, ó. Fez aqui a minha manifestação, deu o recado. Igual você falou, muita gente com medo de manifestar. Acho que isso também desbloqueou, acordou. Né? Agora, caminhoneiro realmente, cara, o que eu conheço de caminhoneiro, que ele é único, que ele é PJ, ele tem que pagar a conta dele. Cara, se o país trava ali, ele tem que fazer uma entrega, cara, ele não vai receber. Entendeu? Então, ou seja, é complicado. Então, por isso que eu acho que a gente tem que... Acho que essa questão, tem que saber realmente... Não, eu falo a respeito do efeito. Efeito. Mas é aquele famoso efeito. Quando chega na ponta... Mas sabe o que acontece? A corda arrebenta com mais fraco. Mas pressiona. Você acha que não, mas pressiona. Foi uma movimentação muito grande, então a pressão fica ali. O cara, na hora de bater a caneta, ele pensa... Opa, a minha rejeição vai ser grande, porque olha aqui, eles não estão fracos, não. Ano de eleição, esse ano de eleição, assim, pressiona, acho que pressiona. Olha, Douglas e Renato, veja bem. Vamos lá na eleição passada, que o Lula venceu o Bolsonaro. Era um auê, rapaz. O pessoal da direita era um auê, era moto pra cima, moto pra baixo, mito e tal. E o pessoal da esquerda calado, não se manifestava. Eu tive com o prefeito de Uberlândia, naquela ocasião, ele falou comigo, meu medo é dos que estão calados. Maior são os que estão calados do que os que estão manifestando. E realmente, tanto que foi nas urnas aí, né, a gente viu que os calados... Não, então, isso aí Você sabe onde
que nós perdemos essa eleição, eu ouvi isso uma vez e eu gravei. Quando nós não nos revoltamos com a saída do Lula lá em Curitiba. Concordo com você. Ali tinha que ter todo mundo pra rua. Tínhamos que ter ido pra rua naquela época. Naquele 7 de setembro que o Bolsonaro... Ninguém falou nada. É. O Lula saiu, foi recebido pela turma dele. Aquilo ter gerado revolta. E aquilo ali era pra pau quebrar. Tipo assim, foi a turma dele receber ele, né? Na minha opinião, era quase uma guerra civil. Metade da turma também ia receber ele, mas um pedaço de pau. Pera aí. Ia dar uma guerra civil ali. Por quê? Porque ninguém falou nada, cara. Ó, político não falou nada, não teve vídeo de político falando assim, ó, vamos pra rua, vamos manifestar, não, as igrejas se calaram. Então, pra mim, eles deixaram o Lula ser elegível de novo. Quando ele se elege, o Lula é muito forte, gente. Gosto dele ou não, o Lula hoje é o maior nome político no cenário da política brasileira. E aquilo que você falou, a gente também não tem que apoiar 100%. A gente sabe que o Bolsonaro ele errou. Errou muita coisa. Acho que na questão da COVID, vacina, do Covid, por exemplo, o Brasil foi realmente, eu acho que o segundo país que começou a vacinar. Vai defender o Bolsonaro, o cara fala assim, pô, minha mãe morreu, e o Bolsonaro debochou, riu, você fica até sem jeito, cara. O cara podia ter feito isso mesmo, não? Por mais que teve corte, tal, né, que lógico, entendeu, né? Mas o que acontece? Cara, eu acho que ele deveria ter tido uma outra postura nessa questão da vacina. Sério, né? Mas vou deixar o ministro falar, isso não é comigo. Até ele. Eu tô calmo, vou analisar, depois eu falo. Não, mas eu tô aqui. Mas todo dia ele fazia aquela cerquinha do Planalto, do Palácio do Planalto, e recebia os jornalistas e os fãs. É por isso que eu todo dia, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Exatamente. Não é igual eu, por exemplo, por isso que eu não consigo ser, eu acho que eu não consigo ser político nunca, porque eu sou meio parecido com ele. Às vezes leva os treinos na brincadeira, conversa. Aí vai ser mal interpretado. É mal interpretado, então, realmente, para ser um político, você tem que saber interpretar. Acho que por isso que o pessoal, muita gente gosta do Tarcísio, por exemplo. Ele é sensato. Eu acredito muito no Flávio Bolsonaro. Ele é melhor que o pai, né? Ele é geralmente, tende a ser mais evoluído. Pra falar isso, não, se meu pai fala, pô, você é mais evoluído. Refinado, né? Mas eu falo assim, na compostura, né? Aprende também, né? A gente aprende. Então, agora, pra fechar o bloco aqui da política. Então, vocês estão esperançosos esse ano. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou esperançoso. Tem que acontecer algo novo aí, vai dar certo, se Deus quiser. Se precisar dar uma guerra civil, chama o João. Eu só falo o seguinte, se acontecer o pior, eu vou continuar correndo atrás do meu, como você diz, né, dos meus negócios, né, político que paga minhas contas, vou continuar amando a minha família, trabalhando igual um louco e bola pra frente, cara. Não vai mudar nada, né? Não assim, no sentido assim, pode ser mais fácil ou mais difícil. Mas vai ser mais difícil. Mas o empenho vai ser o mesmo. Vai continuar, mas se Deus quiser... A angústia da gente, Renato, aí veio assim, uma meia dúzia lá em cima, roubando milhões e milhões e milhões, e os eleitores, infelizmente, precisam ser mais politizados. Exatamente. Antes de fechar o bloco, essa CPMI aí do INSS mesmo. Verdade, hein? Que situação é essa? Banco Master. Banco Master. É doido. Né? E o senador Carlos Viana fazendo um belo trabalho aí, presidindo essa comissão importante, comissão mista. Está fazendo um bom trabalho mesmo. Fazendo um bom trabalho. Parabéns, senador, pelo trabalho que está fazendo. O senhor é aquele que trabalha, o senhor é aquele que representa o povo mineiro. Eu tenho a honra de acompanhá-lo e ver que, por algumas vezes, o senhor foi eleito como sendo o melhor político dessa nação aí no Senado. Valeu, parabéns por esse trabalho, pelas conquistas. Eu acredito que o povo mineiro vai continuar contando com os trabalhos do senhor, que o senhor é uma pessoa séria. Um grande abraço. Eu creio também que o trabalho do Viana não foi só político ali nessa CPMI, não. Eu creio também que foi um trabalho moral, né? As falas dele ali lavou a alma. Sim. Quando ele fala, eu acho que até pelo fato dele ser jornalista, né? Fala muito bem. Cara, ele fala coisas que a gente tava com vontade de falar, tipo assim, na cara da pessoa. Você não tem vergonha? Como é que você vai andar na rua dessa forma? Se comporta. Tipo assim, teve um cara lá que debochou e chamou atenção na aula. Então, assim, tem hora que a gente precisa disso, né, cara? E eu vou falar com você, o Carlos Viana é o famoso aquela como é que fala? Como é que você... A palavra fugiu aqui, quando você espera de uma pessoa, ela te surpreende. Sim. O Carlos Viana, na minha opinião, ele me surpreendeu. Verdade. Em compensação, você pega aí, eu vou falar, né, aquele lá, aquele... o Datena, pô, que vexame, cara. Porque, cara, pra mim é um vexame. Achava que o cara era o cara. Era homem, é o cara. Então, assim, eu acho legal. Então, o Carlos Viana foi uma surpresa muito boa. Mas ele sempre foi sensato, sempre foi inteligente, né? Então, que Deus continue abençoando ele. Ele tá passando problema de saúde agora, né? Que Deus interveio com cura, né? Renato, que o Viana, ele sabe, assim, o valor de um salário mínimo. Ele já foi assalariado. É verdade. Aquele que veio lá de baixo, veio da pobreza. Veio para Belo Horizonte, veio do interior para Belo Horizonte, conseguiu o seu espaço, estudando, né, conhece algumas nações. Hoje ele tem capacidade para estar ali onde está.
E a minha oração é que Deus o cubra, o abençoe e abra a mente do povo mineiro para saber conhecer e dar valor ao verdadeiro político. E tem aqueles políticos que exercem aquela política que não vale a pena. E tem aqueles que exercem aquela política que vale a pena, e o Viana é esse que encabeça essa política. E nós temos políticos bons, né, João? Você que tá mais... Então ainda esperança ainda, né? Esperança. Uma luz no fim do túnel. Vamos encerrar esse bloco aqui, vamos um pequeno intervalo, já estamos de volta. Bacana. Estamos de volta aqui, né? Segundo bloco do Conexão Reino, conectando você a Deus. Eu tenho certeza, irmão, que esse projeto é um projeto de Deus na Terra. Nós vamos fazer conexões, network, vamos falar de assuntos polêmicos, vamos falar também de coisa boa, né? Tem assunto que é polêmico, aí dá discórdia mesmo, mas não leva a mão. Tem que ter. Fala igual um amigo vai falar, é a minha opinião. É a minha opinião, não leva pro coração. Rapaz. Tem até um cara que fala assim, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Já vai ser... A culpa é minha, eu coloco quem quiser. Então vamos falar agora, vamos falar um pouquinho agora de rede social. Nós sabemos que nós estamos vivendo a era da dependência da rede social, né? Sem rede social hoje, praticamente, você vai ter que voltar ao sinal de fumaça. Você lembra do sinal de fumaça? Tem gente que tá fazendo quaresma de rede social. Porque é um vício, virou um vício, né? É um propósito bom de fazer, né? Conheço gente, minha irmã, gente na empresa. Eu já fiz 21 dias sem Instagram. Aí você pensa assim, não sou viciado, não, depende disso não. Rapaz, te dá uma abstinência. Mas eu quero falar em especial aqui dos jovens, das crianças. Eu vi uma pesquisa essa semana que falava que esqueci o nome da psicóloga, é muito famosa, se eu lembrar aqui, eu vou colocar no corte. Ela fala o seguinte, que foi comprovado, se você der um celular para criança antes dos 12 anos, a tendência dela desenvolver depressão, ansiedade, síndrome do pânico é 10 vezes maior. Se você der um celular para ela, tipo assim, o meu menino tem 8 anos, por exemplo, eu vou dar ele um celular. Não tô falando de você deixar ele ver um vídeo ali, que não é essa a pesquisa. A pesquisa é, você vai presentear uma criança com um tablet ou com um celular antes dos 12 anos. A tendência dela desenvolver é pesquisa. Entendi. Antes dos 12 anos, ela tem o celular, uma posse ali, para ela ver a hora que ela quiser. Ela vai ser um adolescente mais ansioso, mais depressivo, e a tendência a síndrome do pânico. Então isso é muito sério, né? Então as redes sociais hoje, ela pode ser bênção, ou ela pode ser maldição. Eu creio que a rede social está invadindo espaços, o celular, na verdade, né, que tem ali tudo, espaços que antes ele não tinha acesso. Por exemplo, na época do 1100, daquele Nokia 8260, né? E você deixava ali só para ligação. Agora não. O celular, eu vou falar de mim mesmo, ele vai para a mesa, ele vai para a cama, ele vai para a roda de amigo. Então, às vezes, você tá com uma amiga assim, não, beleza. Então, você tá em muitos lugares ao mesmo tempo e não tá em lugar nenhum. Então, eu acho que as redes sociais hoje é um perigo. Ela pode ser bênção e pode ser maldição. Como é que você vê isso aí, pastor João? Olha, o que acontece? A rede social, para mim, conecta os nossos adolescentes muito precocemente a este mundo, a ter muitas experiências mundanas que deveria ter conhecimento um pouco mais tarde, ou bem mais tarde. A rede social é muito boa e muito perigosa ao mesmo tempo. Boa, porque você vai resolver alguns problemas ou algumas questões mais rápido, agilidade, alguns conhecimentos. É muito boa nesse sentido, mas é muito perigosa. É muito perigosa, não só para os adolescentes. Nós vamos ver aqui, olha, as redes sociais aumentaram o índice, ou aumentou o índice de divórcio com as redes sociais? É verdade. Com certeza, sim. Traições com as redes sociais? Sim, muito. Namores precoces? Muitos. Os nossos alunos, aquela baixa nas escolas? Muito. Então, as redes sociais, elas prejudicam muito e muito quem não sabe usar. Eu sou muito crítico a isso. Recentemente agora, teve um assunto muito polêmico, foi fechar o site do Roblox. Vocês conhecem o Roblox? Não. Roblox, se você perguntar ao Francisco, com certeza ele já vai falar. Clarinha. Roblox, ele é uma plataforma que tem um monte de joguinho ali dentro. E ele tinha chats. Então você entrava lá, por exemplo, eu entrava pra jogar com você, a gente entrava junto, eu te mandava o link, você entrava junto comigo. Meu menino tem pavor de jogo online, então ele não joga. Glória a Deus. Glória a Deus, continua assim. Amém. Aí você entrava. Aí o que acontece? Os pedófilos, eles faziam a conta e eles chamavam as crianças ali. E ficavam batendo papo. Então, eu acho que a rede social, para uma criança,
Eu não tô falando que você não vai colocar um YouTube Kids ali, um vídeo, meu menino tem 10 anos, ele tem ali restrito, né? Ele tem o WhatsApp dele lá, restrito, participa do grupo, mas só eu, minha esposa e ele. Mas assim, você deixar ali no quarto, trancado, porta fechada, o menino tá conversando, você não sabe com quem, eu acho que a rede social tem que ter um monitoramento, até ele tiver uma maturidade. Mas mesmo, como o pastor aqui falou, mesmo com a maturidade, aumentou muito o índice de golpe. Por exemplo, a questão da segurança, crime cibernético. Sim. Através de rede social, Sim. o cara hackeia seu Instagram, aí ele vai lá e posta que tá vendendo geladeira mais barato, ou tá precisando de dinheiro emprestado, chama no WhatsApp. Então eu acho que é um perigo mesmo. Mas eu creio também que foi bênção. Por exemplo, hoje, falando de rede social, o número de uso de IA, né, inteligência artificial, cresceu bastante. Tem IA específica para um monte de coisa, né? A gente tá falando aqui sobre corte, tem IA específica, inclusive, para podcast. Também ajudou. Por quê? Um trabalho que você teria que fazer antes, por exemplo, em 3 dias, talvez você faça em minutos. Hoje tem pessoas que conseguem, por exemplo, as empresas conseguem empregar, diminuindo o custo de forma home office. O cara teria que pegar o notebook dele, pegar um ônibus ou um carro, estacionamento, custo, alimentação, e ir para a empresa para abrir o notebook para trabalhar lá. Hoje não. Hoje ele trabalha ou 100% home office ou híbrido. Então, teve esse avanço, não só com as redes sociais, mas com a tecnologia no geral, ele foi bênção. Mas o que pode acontecer também com isso, eu acho que a maldade está no mundo, né? E também nas redes sociais, não tem como você separar. Sim. Você criar certas ilusões de achar que isso é só bom. Então eu libero pro meu filho, libero pra minha esposa, que resolve o problema. Eu dou um celular para uma criança de 2 anos para ele ficar quieto para mim fazer minhas atividades. Eu acho que não é bem assim, né? Não. Com certeza. Isso aí, como eu falo, né? A readequação, ela é complicada. A gente vai descobrindo qual que é a melhor forma. Cada um, às vezes, acho que não tem uma receita de bolo para isso. Eu acho que nós, como pai, como empresário, porque a gente também tem esse problema também dentro da empresa também, porque o funcionário, você não vai proibir o funcionário de levar um telefone para a empresa, como, né? E ele vai estar lá querendo ver a rede social. Se você levou... E, cara, isso aí, imagina quantas horas aí que muita gente perde tempo. Então, é complicado. Acho que uma coisa certeira aí, que eu acho que pelo menos isso aí, eu acho que o governo, o Estado conseguiu fazer, foi proibição de celular na sala de aula. Mas é proibido, né? Eu acho que é só no Estado de Minas, né? Ou não, geral? Cara, eu entendo que isso pra mim é geral. Geral, né? Principalmente na parte de ensino médio, né? Vamos dizer assim. Eu acho que na graduação, eu acho mais difícil. É difícil. Você tinha um telefone lá do... Fundamental também, né? Então, eu acho que já é um grande passo, mas realmente... Foi uma lei boa, né? Realmente, agora, a gente tem que readaptar, né, cara? Eu acho que tudo na vida, tudo que às vezes acontece, o ser humano ele tem que se adequar. Ele tem que se adequar. Não acontece aí grandes guerras aí, igual aconteceu várias guerras aí que quase dizimou aí uma nação, um povo, e eles um regueiro, né? O Japão para nós aí, pra gente uma referência. Então, ou seja, às vezes Deus também coloca esse desafio pra gente. Então, se vai ser mais fácil ou mais difícil, igual você me falou, por um lado facilitou bem, demais, a tecnologia veio facilitar, e por outro lado realmente, então a gente tem que ficar de olho realmente. Você fazer esse projeto lá na mão, né? Cara, começou na prancheta, né? Meu pai, por exemplo, meu pai fez muito projeto na prancheta, quando eu entrei na área, eu fiz pouca coisa, mas cheguei a fazer desenho. Né? Cheguei a fazer desenho. Hoje já entrei na prancheta. Hoje não usa. Se me perguntar a fórmula de como é que é achar a raiz quadrada e calcular uma hipotenusa, eu passo a perda. Usa hoje a inteligência artificial, os aplicativos, os softwares, né? Hoje... É só falar no negócio, já tá pesquisando alguma coisa aí. Vou mostrar pra vocês. Não pode. Tá vendo que isso prejudica mesmo? Olha, o mundo nós vamos chegar. Que é isso, rapaz? Colocaram um negócio diferente. Repreende isso aí, senhor. Que é isso? Não, você é o IA. Rapaz, isso pode complicar, né? É complicado. E realmente, hoje a IA tá tão evoluída que ela coloca você em situações que você jamais nem imagina. O cara consegue fazer uma montagem sua, Renato, onde é que você... Lá nas Maldivas agora. Não, com certeza. Sim. E parece que meu sócio estava falando isso hoje, parece que tem uma IA chinesa que quando você faz aquela montagem de fala, quando você faz aquela montagem de fala, você percebe, né? Da boca e tal. Agora não, meu filho, já corrigiu isso, a pessoa movimentando, você vai, por exemplo, eles conseguiram fazer essas IA, pegam uma foto e fazem uma movimentação mais ou menos rápida. Hoje não, essa IA parece chinesa que consegue fazer ela movimentando mesmo. Ver, cara. Criando um filme, né? Eu acho que o grande problema das redes sociais, no meu ver, nas famílias, né, que a gente tá aqui com 3 homens que valorizam muito a família, eu acho que o grande problema é quando você começa com comparação. Cara, isso está desgraçando as famílias. Desculpa o termo, mas essa é a verdade.
Porque, por exemplo, às vezes o cara tá lá, cara, postando uma vida, você sabe que, tipo assim, o cara tá passando uma luta, mas ele não vai postar isso na rede social. Não vai. Então a mulher começa a comparar o marido, a esposa começa a comparar, o filho começa a comparar. Então ele vai criando um mundo de ilusão ali que antes não tinha, né? O cara, você saber da vida do cara só pelo fofoqueiro, né? Agora ele mesmo vai lá e posta. Então eu acho que a comparação... E ele pode postar o que ele quiser, né? É o que ele quiser. Ele pode postar o que quiser. Então, hoje, a rede social hoje, ela traz uma ilusão. Tanto pra sua mente, que não é real. Você quer ver uma coisa? Eu vi uma vez, né? O vício da pornografia, ele é comparado ao vício da cocaína. Sim. Porque ele cria uma ilusão que você tá, tipo assim, vendo alguma coisa real, mas que ele não existe, cara. Quem tá do outro lado da tela, se tá fingindo prazer, o cara tá acreditando, ele vicia, cria uma dopamina barata, ele começa a rolar aquilo ali, e ele começa a viciar. Hoje ele vê uma, vê duas, amanhã tá dependente, você tem a clínica pra isso, você sabe. Ele tá dependente do cérebro dele, a dopamina, ao mesmo efeito da cocaína, da pornografia. Olha o poder que a tela tem, cara. Olha o poder, cara, é surreal. Então eu acho que a rede social hoje, tanto as redes sociais quanto a internet, ela é bênção, quando você sabe usar. Quando você não sabe, cara. Pra tudo na vida é essa, né? Se você não souber usar... A dosagem certa, né? O carro, se você não souber usar, você faz uma merda. Entendeu? Eu queria dar uma palavra em cima dessa palavra aqui, o pastor Douglas. Uma pastoral para você. No livro de Daniel fala que no final dos tempos o saber ia aumentar muito. A tecnologia ia aumentar muito. Então nós já estamos vivendo esse momento. Use, desfrute mesmo daquilo que está ao nosso dispor. Vamos ter como instrumento de Deus. Mas tenha cuidado para não exceder, não extrapolar, para não pecar. Nós temos que ter moderação, nós temos que ter sabedoria, porque Deus falou que no final dos tempos ia vir mesmo essa tecnologia, e eu fico feliz de saber que cumpre a palavra de Deus. Mas cabe você saber administrar o que é melhor para a sua vida. Usufrui, sem infringir os princípios, sem pecar contra Deus. Show de bola, palavra, gostei. Agora é engraçado, já estava tudo na Bíblia, né? Tudo. Tem coisas que nós estamos descobrindo agora aí. A Bíblia, ela é atemporal, né? Ela é a mesma ontem, hoje vai ser para ser. Sim, não muda, quem falar que ela muda, não. Muda, a Bíblia não muda. A palavra não passará os céus e terra, mas a palavra dele não passará. Exatamente. Rapaz, que bênção, né? E tá com vocês aqui para encerrar esse assunto aí. É uma bênção para mim. Opa, né? Nossa, você vem pro mundo real e tá entre amigos, tá nessa mesa. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês nessa mesa, em comunhão, né? Sim, é um momento assim que dá até um prazer mesmo, porque você se desliga ali, coloca aqui no modo avião, você desliga das redes sociais, claro que a gente vai jogar isso tudo depois lá, mas é um assunto que agrega, porque a rede social ela agrega, né? Ou ela destrói. Então, é um assunto que agrega. Então, você que está nos ouvindo aí, seguindo Conexão Reino, nos ajude a compartilhar, a curtir. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com o Renato, com o pastor João. Então, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Dá suas considerações finais aí, Renato. Vamos lá. Então, gente, hoje nós falamos o tema foi política. Futebol, política e agora rede social. Eu acho que foi um tema... A gente está aqui para dar a nossa opinião, né? Claro, né? Como você disse, seu amigo, né? Essa é a minha opinião. Mas, com certeza, a gente tenta acertar o máximo possível. E é isso aí, cara. Vamos saber escolher. A gente tem que aprender a escolher qual que é o melhor caminho. A gente escolher ter boas referências. Verdade. E bola para frente que vai dar certo. Vamos para cima. E as minhas considerações é que o Conexão Reino é de fato bênção para a sua vida. Quero quebrar o protocolo, dizer que o meu amigo Renato tem um aras espetacular. Eita agora, e que nesse final de semana ele caiu de uma mula. Tá aqui empenado, Renato tá aqui empenado. Tá de braço caindo de cavalo. Só cai quem anda, pô. Só cai quem anda, pô. Deus abençoe você. Você está no Conexão Reino, conectando você a Deus. Tamo junto. Gente, tchau.